Não perca o contato com a matéria, participe das nossas lives. Toda segunda, coloca aí no seu calendário, tem que participar das lives. Isso vai te motivar, isso vai fazer com que você interaja com outras pessoas que passam, que vivem a mesma coisa que você. Isso tudo faz muito sentido, né? Vamos lá, galera, vamos! Então, hoje nós vamos resolver questões da FGV e vocês vão perceber que a banca ela traz realmente, né, uma pegada mais textual, uma análise mais textual. É você pegar o texto narrativo, identificar as características de um texto narrativo. É você pegar um texto dissertativo e identificar as características do texto dissertativo. Além de identificar as características, saber as estratégias utilizadas. São assuntos que outras bancas vêm explorando também, tá? Então, o que a gente precisa visualizar para essa primeira questão? Trouxe vários exemplos, né? O Adriano falando, ó, o conteúdo da FGV ajuda para a IDECAM muito, 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 tá? A IDECAM, em muitos pontos, ela se aproxima da FGV, tá? Existe muito ponto de semelhança entre IDECAM e FGV. Só que a IDECAM, ela ainda mantém um pezinho mais forte na gramática. A FGV, ela tende um pouquinho mais para interpretação, mas tudo que a gente vai falar aqui é válido para todas as provas que você vier a fazer, tá bom? Então vambora, galera, vamos com tudo! Ó, a galera gabaritando prova, Regina, vamos lá. Olha só, a Regina falou, eu tenho que parar aqui antes de começar. Olha lá, ela falando, ó, ela diz, eu tenho 43 anos e estou sempre me sabotando, pois acho que com a cidade não dá mais. Depois, dá uma olhadinha, procura um post que eu fiz de uma aluna que foi aprovada na PSERG, com mais de 50 anos. Ela foi aprovada na PSERG, passou pelo TAF, enfim, uma prova dificílima, com mais de 50 anos. Eu postei isso há algum tempinho, rola o feed lá no Instagram, olha um pouquinho da história dela, você vai se identificar com a história dela e você vai parar de se sabotar, tá, galera? Bora, gente! Então, o que nós temos aqui? Então, temos, gente, identificação de estrutura textual, identificação de estratégias argumentativas. Quando você monta um texto dissertativo, o seu texto dissertativo, ele pode ser um texto dissertativo que nós chamamos de dissertativo argumentativo, tá? O que é um texto argumentativo? É um texto em que o autor vai apresentar o ponto de vista dele. Ele vai apresentar a opinião dele em relação a um dado tema. Só que existem algumas formas de ele começar os parágrafos. Ele pode apresentar diretamente o ponto de vista dele, ou não, ele pode usar outras estratégias. E uma dessas estratégias é o que nós chamamos de alusão histórica. Você vai perceber que nas opções a banca vai falar sobre essas estratégias. O que é uma alusão histórica? Digamos que você queira falar sobre educação no Brasil hoje. Mas antes de começar a falar sobre educação hoje, você faz um apanhado histórico em relação à educação. Você pode falar sobre educação na Antiguidade Clássica, na Idade Média, enfim, você faz um apanhado histórico em relação ao tema que você vai discutir para você chegar ao seu tema. De uma certa forma, você faz uma comparação, mas o nome técnico disso é alusão histórica. Digamos que você queira falar sobre ética na sociedade atual, mas antes de falar sobre a sociedade atual, você faz um panorama histórico e você não precisa ir muito longe. Você pode falar da década de 20, da década de 50, da década de 80, como era a visão de ética nesses períodos para você chegar à sociedade atual. Então, trouxe aqui um exemplo para você perceber essa estratégia da alusão histórica. Então, nós temos aqui a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Então, você percebe que o texto ele vai falar sobre a intolerância religiosa. E o que ele fez? Ele fez um apanhado histórico. Na Idade Média, os tribunais do Santo Ofício julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na fé católica. Olha aí, ele falando sobre a intolerância histórica em um outro, intolerância religiosa em um outro período histórico.
Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo ao medieval, pois ainda persistem os casos de discriminação sofridos por algumas religiões. Então ele quer falar sobre a intolerância religiosa hoje e o que ele faz? Ele faz um apanhado histórico. Claro que ele poderia ter colocado outras épocas, ele colocou uma só, mas eu continuo tendo essa referência histórica, essa alusão histórica. O nome técnico para isso é alusão histórica, beleza? Agora, gente, olha o que nós temos aqui no outro. Quando você apresenta o seu ponto de vista, você pode fazer uma declaração inicial. Você pode simplesmente colocar o seu ponto de vista numa frase afirmativa. É necessária uma reforma na política educacional no Brasil. Ponto. Você coloca numa declaração o seu ponto de vista. Mas é possível que você comece o seu texto com uma pergunta. Quando eu faço, é possível que a história nada tenha ensinado? Simplesmente por colocar uma pergunta, eu digo que ele está usando na introdução uma pergunta, uma interrogação. Estruturalmente, como ele montou esse parágrafo? Ele começou com uma interrogação, com uma pergunta. Essa é bem fácil de ser percebida. Agora, gente, existe uma outra que nós chamamos de suspense. Você cria a expectativa, você cria um suspense. Você vai falar sobre um dado tema, só que você não diz para o leitor, desde o primeiro momento, qual é esse tema. Você deixa algo escondido. Isso chama a atenção do seu leitor. Isso é uma estratégia de montagem de parágrafo argumentativo. Isso também é muito presente, gente, em textos narrativos. Você vai contar a história e você omite algumas informações para criar um certo suspense. Então, observe o que nós temos aqui. Será revelado dentro de alguns dias. Tá, o que vai ser revelado? Eu não sei sobre o que ele está falando. A população brasileira receberá uma notícia pela falta de sua atenção e mobilização social. Uma notícia sobre o quê? Ele não revela, ele cria esse suspense. Ninguém terá qualquer motivação para se orgulhar da alegria com a qual o brasileiro é conhecido. Então, observe que você ainda não consegue identificar claramente sobre o que ele vai falar. Ele fala aqui sobre a alegria do brasileiro, mas ele não traz uma informação muito precisa. Ele deixa algo no ar. E aí você fica interessado em ler o restante do texto para saber sobre o que ele vai falar. Isso que é trabalhar com a estratégia do suspense. Você não diz sobre, você não apresenta num primeiro momento qual é o tema do seu texto. Tudo bem? Agora, galera, na outra, essa daqui é mais fácil de ser vista. Você começa o texto e você diz, ó, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Observe que você tem, inclusive, uma informação que aparece entre aspas. Significa que eu peguei o ponto de vista do Paulo Freire e eu coloquei no meu texto. Qual é o nome técnico para isso? Eu estou fazendo o quê? Uma citação. Então, eu queria que você reconhecesse essas estratégias. Quando você monta um parágrafo, você pode fazer uma alusão histórica quando você faz um apanhado histórico do tema sobre o qual você vai falar. Interrogação, simplesmente quando você coloca uma pergunta. Suspense, quando você não diz sobre o que você vai falar. Ah, convite, eu não trouxe um exemplo, né? Mas é bem simples. Vamos refletir sobre a educação brasileira? Eu faço realmente um convite para o meu leitor. Vamos discutir algumas questões da FGV? Eu faço convite para você. Então, essa ideia do convite é bem claro. E a ideia da citação, eu pego a frase de alguém e eu coloco no meu texto. Então, a banca, nessa primeira questão, que foi do TCE Tocantins para o cargo de auditor, ela traz o seguinte, ela traz uma passagem e ela diz,
A introdução desse texto deve ser identificada como o quê? Qual foi a estratégia, galera, que ele utilizou aqui? Observe que aqui, ó, gente, ó, ele coloca aspas. Há muita gente complicando a vida do prefeito, inclusive o próprio prefeito, ó. Fechei aspas. Costuma dizer um vereador. Trata-se de uma revelação de caráter generalizado na Câmara. Então, a pessoa que construiu esse texto, né? O texto, ele começa aqui e ele vai até aqui. Dentro desse texto, ela traz aqui, ó, a passagem pronunciada por um vereador. Então, dentro desse texto, o que eu tenho é exatamente o quê? Uma citação. Deu para perceber, gente? Eu tenho as aspas duplas, porque esse aí é o texto. A banca examinadora pegou o texto de alguém e colocou na questão. Quando ela fez isso, ela colocou com as aspas duplas, percebeu? Isso aqui é o pedaço do texto que ela quer que você avalie. Mas dentro desse texto, que é uma introdução, a gente tem aqui, ó, as aspas simples. Essas aspas simples, elas marcam o quê? Elas marcam a fala do prefeito. Significa que a pessoa que montou esse texto, que vai aqui, ó, dessa estrutura até essa, trouxe a citação do vereador. Então, qual a estratégia utilizada na montagem desse parágrafo? A pessoa fez uso de uma citação. Por isso, a resposta é a nossa letra, o quê? A nossa letra E. E perfeito o que o Luiz falou. Toda vez que você faz uma citação, quando você trabalha com as palavras de alguém, entre aspas, você está usando as palavras da pessoa no seu texto. Tudo bem? Eu dou voz às palavras de uma outra pessoa. Tudo bem, galera? São nomes que despencam em provas da FGV. Ela gosta muito de trabalhar com a ideia da alusão histórica, ela gosta muito de trabalhar com a ideia da citação, tá? São dois pontos aí muito relevantes. Agora, gente, um outro ponto extremamente cobrado pela banca tem a ver com as falhas na argumentação. Você, muitas vezes, apresenta determinados pontos de vista, mas você argumenta de uma maneira falha. A gente diz que existem falhas argumentativas e eu trouxe uma delas para mostrar para vocês. Essas falhas argumentativas, elas criam problemas na estrutura textual. Você tem um raciocínio que é um raciocínio enganador. Eu tento te convencer de alguma coisa, mas eu não trago dados efetivos. Eu uso uma falha argumentativa. E essa falha, gente, ela tem um nome, ela é chamada de falácia. Quando você argumenta de uma maneira equivocada, você tenta convencer o outro usando argumentos inconsistentes. Isso nós chamamos de falácia. E nesse caso, uma das falácias, uma das estruturas problemáticas é essa daqui. Quando eu digo para você, Mariana é a mais alta da turma. Aí eu vou justificar, tá, ela é a mais alta. Mas ela é a mais alta por quê, Grazi? Porque ninguém chega à sua altura. Gente, eu tô trazendo para você uma justificativa. Mas observe que essa justificativa não esclarece nada. Não esclarece nada porque se ela é a mais alta, significa que nenhuma pessoa tem a altura dela. Eu tô dizendo a mesma coisa, só que usando outras palavras. Quando você argumenta dessa forma, você trabalha com o que nós chamamos tecnicamente de círculo vicioso. Você, na realidade, não apresenta informações novas. Por exemplo, quando você fala para mim, poxa, Grazi, mas a FGV é terrível, né? A FGV é a FGV, né? Quando você diz para mim que a FGV é a FGV, tá? O que você está esclarecendo para mim? Você não está esclarecendo nada. Você está usando as mesmas palavras. Não é informação nova.
Deu para perceber? Então, quando você faz isso, você trabalha exatamente com esse círculo vicioso. Você diz a mesma coisa, ou usando as mesmas palavras, ou usando palavras diferentes, mas a essência é a mesma. Isso é o nosso círculo vicioso. E foi exatamente, gente, o que ele cobrou nessa nossa questão 2. Ele diz o seguinte, ó, a frase abaixo, que mostra um raciocínio falso. O raciocínio falso é a argumentação falha, é a argumentação falaciosa, que é formada como um círculo vicioso. Então, em qual dessas opções eu tenho círculo vicioso? Eu vou justificar algo para você, mas na hora de justificar, eu trago a mesma ideia. Não é informação nova. Vamos ver o que nós temos. Gente, nós temos aqui, ó, na nossa letra A, Ayrton Senna, sem dúvidas, ele foi, sem dúvidas, o melhor corredor brasileiro de todos os tempos. Tá, ele foi o melhor corredor. Tá. Por que ele foi o melhor corredor? Porque nenhum outro conseguiu igualar-se a ele. Ou seja, ele é o melhor. Gente, cadê a informação nova? Não tem informação nova. Se ele é o melhor, é porque todos os outros são piores do que ele. Se ele é o melhor, significa que o resultado dele é superior ao dos outros. Significa que os outros trazem resultado inferior. Ou seja, ninguém se iguala a ele. Se ele é o melhor, é dizer a mesma coisa. Ninguém se iguala a ele. O que eu tenho aqui é esse círculo vicioso. Deu para perceber, gente? Então, por isso, a resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra A. Agora, gente, na outra, eu não tenho a mesma informação. O círculo vicioso é quando você justifica alguma coisa trazendo a mesma ideia. Eu digo, gente, não adianta. Coca-Cola é o que há de melhor. É o que há de melhor. Porque nenhum outro refrigerante é igual a Coca-Cola. Gente, quando eu faço isso, eu tô trazendo algum dado novo? Não, eu continuo dizendo que Coca-Cola é o melhor refrigerante para mim. Mas eu não tenho informação nova. Isso é um círculo vicioso. Tudo bem, gente? Então, por isso que a resposta é a nossa letra A. Ele só traz a mesma informação usando outras palavras, tá? Agora, eu vou voltar rapidamente à questão 1, que alguns ficaram com dúvida em relação às aspas. Gente, na FGV, você precisa ter muito cuidado na leitura do enunciado, que às vezes a gente não consegue entender bem, ó. Observe a seguir o início de um texto, ó. Qual é o início do texto? Tá aqui, ó. O texto começa aqui. E esse texto acaba aqui, ó. Ele pegou o texto de alguém, a banca pegou o texto de alguém e colocou aqui para você analisar. Quando ela fez isso, ó, ela colocou aspas duplas. As aspas duplas, elas marcam essa transcrição maior. Só que dentro do texto dessa pessoa, quando a pessoa foi lá, digamos que esse texto aqui fosse o texto do João. Quando a pessoa construiu esse texto, essa pessoa colocou as palavras do vereador. Quando a pessoa colocou as palavras do vereador, a pessoa colocou essas palavras, tá vendo, ó, entre aspas. Significa que eu tenho dentro desse texto que foi apresentado pela banca, eu tenho ali dentro uma citação. O autor do texto colocou as palavras de outra pessoa. Então, as aspas duplas, elas foram empregadas para marcar o trecho maior. E dentro do texto maior, eu tenho um trecho menor. E aí, o trecho menor aparece com as aspas simples. Tudo bem? Então, o trecho maior, aspas duplas. Dentro desse texto, eu fiz uma outra citação. Coloquei aspas simples. Bacana, galera? Tranquilo? Tranquilo, gente? Entendido isso? Então, dentro desse texto do João, o que o João fez? O João trouxe as palavras do vereador. Se ele trouxe nesse pedacinho as palavras do vereador, tá vendo? Ó, são as palavras do vereador. O que ele tá fazendo é uma citação, por isso que a resposta foi a nossa letra, o quê? A nossa letra A, tá? Nesse tipo de contexto, a gente trabalha com travessão? Não, a gente trabalha com aspas mesmo, tá bom?
Bem, galera, vamos à próxima então. Agora, gente, só para comentar com vocês o que ele trouxe aqui nas outras, ó. Todos os nossos problemas desapareceriam, mas eles desapareceriam se aumentássemos o tamanho da casa onde moramos. Então existe um problema. E aí ele apresenta uma solução para o problema. Você tem vários problemas. Digamos, a pessoa está desempregada, a pessoa está com problema de saúde, a pessoa está com problema no relacionamento, ela está com vários problemas. Aí a pessoa diz para você: todos os nossos problemas seriam resolvidos se aumentássemos o tamanho da casa onde moramos. Gente, essa solução, ela realmente vai fazer com que o problema acabe ou fazer com que os problemas acabem? Não. Ele tá dando uma solução aqui, gente, extremamente superficial. Essa solução, ela não vai resolver o problema. Ele pega algo superficial como se fosse a solução. Não é. Quando ele faz isso, a gente diz que existe uma simplificação exagerada. Ele está colocando aqui uma simplificação exagerada. Existe um problema e para resolver esse problema, várias medidas são necessárias. E ele coloca uma solução banal. Aumenta o tamanho da casa, resolve tudo. Galera, não resolve, não vai resolver os problemas se você simplesmente aumentar o tamanho da casa. Isso é o que nós chamamos de simplificação exagerada, tá? Na outra, não é conveniente para a prefeitura cancelar esse próximo feriado. Ah, não vamos cancelar, mas não vamos cancelar por quê? Porque os cariocas gostam muito de praia. Gente, não vou cancelar porque as pessoas gostam de praia. Isso aqui é um bom fundamento. Todo mundo gosta de praia. Então não cancela o feriado não, para todo mundo se divertir. Gente, ele está se pautando ali numa justificativa muito superficial. Isso aqui não tem a ver com um círculo vicioso, tá vendo? Ele não está usando a mesma informação, tá? Na outra, não acredito que você esteja lembrando-me esses fatos. A mim, que sou um historiador, né? Então aqui a pessoa está se colocando como alguém superior. Eu sou historiadora, eu sou uma autoridade. Você está querendo me lembrar alguma coisa? Não tem a ver com um círculo vicioso. É a pessoa que está se colocando como alguém, né, superior. E na outra, estatísticas mostram que mais de 80% dos eleitores preferem votar em pessoas mais velhas, o que favorece os idosos nas próximas eleições. Gente, que estatísticas são essas? Que dados são esses? Ele apresenta um dado para você, ele não diz de onde ele tirou esse dado. De onde saiu essa informação? Eu não tenho a mínima ideia. Isso aqui a gente chama de estatística tendenciosa. Eu apresento o dado, mas eu não trago a fonte do dado. Eu não trago realmente essa origem. Isso é chamado de estatística tendenciosa, tá? Então, o que nós temos efetivamente como círculo vicioso é o que aparece na nossa letra, o quê? Na nossa letra A, tá? Isso, Clarissa, nessa letra D aqui, ó, não acredito que você esteja lembrando esses fatos. Aí ele foge, né? Ele diz, eu que sou alguém importante, né? Ele meio que foge do assunto, colocando, né, um valor excessivo na profissão dele, né? Ele se valoriza ao extremo para tentar não discutir algum problema, tá? Mas o que interessa, círculo vicioso. Se o Ayrton Senna foi o melhor corredor, é porque ele se destacou, significa que nenhum vai ter o mesmo resultado que ele, todos os outros ocupam uma posição de inferioridade, então nenhum traz o mesmo resultado que ele. Se ele é o melhor, ninguém traz o mesmo resultado que ele. Eu trago a mesma informação, isso é o que eu chamo de círculo vicioso, por isso que a resposta é a nossa letra A. Entendido, gente? Tranquilo? Bem legal essa ideia, né? Agora, gente, um outro ponto muito cobrado em provas de um modo geral, os nossos mecanismos de coesão. Dentro do texto, com frequência, você usa uma palavra para recuperar uma outra. Isso é o que nós chamamos de coesão, né? A nossa coesão referencial. Dentro do texto, você usa uma palavra para recuperar uma outra palavra. Quando eu digo palavra, palavra ou expressão. Você usa uma ideia para recuperar
uma outra ideia no seu texto. Então, quando eu digo Marcelo esteve aqui, ele estava eufórico. Marcelo esteve aqui, ele estava eufórico. Ele quem? O Marcelo. Então eu estou usando ele para resgatar uma informação. Quando você usa uma palavra para resgatar uma outra, você tem aqui uma coesão. Lembrando que quando uma palavra ela faz referência a algo que apareceu antes, você tem aqui uma coesão que é chamada de coesão anafórica. Fez referência ao que está antes, você tem aqui uma anáfora. Só que nesse caso, para evitar a repetição da palavra Marcelo, a palavra Marcelo ela foi trocada. Ela foi trocada pela palavra ele. Quando você trabalha com eu, tu, ele, nós, vós, eles, esses elementos eles são classificados como pronomes. O elemento ele é um pronome. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Então, nesse caso, gente, eu poderia ter feito Marcelo esteve aqui. Marcelo estava eufórico. Para evitar essa repetição, eu troquei a palavra Marcelo pela palavra ele. Quando eu faço essa troca, eu estou substituindo a palavra Marcelo por um pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? Agora, quando eu faço Marcelo esteve aqui, eu o recebi. Nesse caso, eu estou usando o pronome o para substituir a palavra Marcelo. Eu fiz referência a uma informação que aparece antes. Nesse caso, eu também encontro uma coesão que é chamada de coesão anafórica. Toda palavra no seu texto que faz referência ao que está antes, ela trabalha com essa coesão anafórica. Nesse caso, eu poderia ter repetido a palavra Marcelo. Marcelo esteve aqui. Eu recebi o Marcelo. Mas eu troquei a palavra Marcelo pelo pronome o. Quando você trabalha com o é um pronome. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então, foi esse tipo de substituição, tá bom? Agora, nesse caso, o Igor tá perguntando se a FGV costuma cobrar a cadeia coesiva. Não, tá? Não cobra não. O CESP que trabalha com esse processo de retomada. A FGV não, tá? A FGV, ela quer que você perceba o seguinte. O ele, que é um pronome reto, substituiu a palavra Marcelo. O, que é um pronome oblíquo, substituiu a palavra Marcelo. É isso que ela quer que você perceba. Qual é a palavra que você está usando para substituir uma anterior? Agora, galera, presta muita atenção. Presta muita atenção a esse aqui. Quem não conhece Frida é a minha cachorra, que inclusive está aqui no meu pé. Ela sempre fica por aqui, gente. Olha só o que a gente tem. Ela até se movimentou. Ela ama cenoura, gente. Eu dei cenoura à Frida. Ela amou o legume. Quando eu digo que eu dei cenoura à Frida, ela amou o legume. Qual é o legume que ela amou? Ela amou cenoura. Eu poderia ter feito, dei cenoura à Frida. Ela amou a cenoura. Para evitar essa repetição, eu troco a palavra cenoura pela palavra legume. Tudo bem? Troquei para evitar a repetição. Só que nesse caso, eu tô trocando uma palavra por outra de que tipo? Quando eu falo legume, legume pode ser qualquer um. Legume pode ser cenoura, pode ser beterraba, pode ser chuchu, pode ser vagem. Legume pode ser qualquer um. A cenoura é apenas um tipo de legume. Então perceba que a palavra cenoura, ela traz uma significação mais genérica. Ela traz uma significação ampla. Essa palavra que traz uma significação maior, ela é chamada de palavra hiperônima. Hiper é grande, é a palavra que traz o sentido genérico.
Enquanto que a cenoura é só um tipo de legume. Ela traz um sentido mais específico. Essa palavra que traz o sentido específico, ela é chamada de palavra hipônima. Hiper, para não confundir, pensa sempre no hiper. Hiper de hipermercado. Hiper é grande. Então, a palavra com sentido maior é o hiperônimo. E a palavra com sentido mais específico é o hipônimo. Vou colocar mais exemplos para a gente reforçar isso. Então, digamos, né, que eu tivesse lá profissionais. Os profissionais foram chamados para participar. Os médicos. Quando eu penso em profissionais e médicos, profissional pode ser qualquer um. Médico é um tipo de profissional. Então, a palavra profissional, ela traz o sentido geral, o sentido mais abrangente. Essa que traz o sentido mais abrangente é o hiperônimo. O médico é um tipo de profissional. Eu tenho ali um valor mais específico. Essa que traz o valor mais específico é o quê? É o hipônimo. Outro exemplo. Se eu tivesse a Grazi bebia Coca-Cola. O refrigerante estava geladinho. Olha lá, a Grazi gosta de Coca-Cola, hein? Então, olha lá. Quando eu penso refrigerante, refrigerante pode ser qualquer um. Coca-Cola, Fanta, Guaraná, Sprite, enfim, refrigerante pode ser qualquer um. Coca-Cola é um tipo de refrigerante. Então, Coca-Cola traz o valor específico. Essa que traz o valor específico é o hipônimo. E essa que traz o valor geral é o hiperônimo. E coloquei, gente, esses exemplos para você perceber o seguinte: qual que vai aparecer na frente? O hipônimo ou o hiperônimo? Não temos regra. Pode ser que o hipônimo esteja na frente, pode ser que o hiperônimo esteja na frente. Não temos regra para isso. Tudo bem? Não há regra. Eu tenho que avaliar. Aquele que traz o sentido geral é o hiperônimo. Aquele que traz o sentido específico é o hipônimo. Beleza, gente? Deu para entender? Tá claro isso? Essa diferença de hipônimo para hiperônimo? Cara, isso cai muito em provas de um modo geral, não só na FGV. Essa ideia do hipônimo e do hiperônimo é muito importante. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então vamos lá. Mas perfeito, Solimar, o que a Solimar tinha pensado aqui no nosso exemplo. Ela pensou, eu dei cenoura a Frida. Ela amou o legume. O ela também está retomando Frida, tá? Eu também tenho ali um pronome que recupera uma informação anterior, tá bom? Mas eu quis que você focasse aqui no hipônimo e no hiperônimo. Bacana? Então vamos lá. Olha o que nós temos aqui na nossa questão. Questão 3. Essa, galera, foi da Câmara de Taubaté, tá? Prova aí recente, uma questão bem legal. E aqui ele ainda vai trazer um nome, assim, bem interessante, bem interessante. A gente vai ficar em dúvida entre duas opções. Eu acredito que o candidato fique em dúvida entre duas, tá bom? Fala pra mim, galera, o que vocês marcaram nessa questão? Nas frases abaixo, aparecem dois termos sublinhados, estando o segundo em relação de coesão com o primeiro. Assinale a opção em que o modelo de coesão está corretamente identificado. Então, vamos ver. Eu vou pular essa letra A, tá? Eu vou olhar a letra B, tá? Vou pular a letra A, o pessoal tá marcando aí, ó, o pessoal tá entre a letra A e a letra C. Eu acho que é isso, né? Entre a letra A e a letra C. Renatinha sempre presente, Renatinha, muito legal. Então, eu vou começar pela letra B. Na letra B, ele diz: a volúpia do aborrecimento, se não chegares a entender lá. Se não chegares a entender o quê? A volúpia. O elemento lá, ele é um pronome. Quando você usa esses elementos, o lo, o lá,
O los ou las, eu vou ajudá-lo, eu vou fazê-la, eu vou encontrá-los, eu vou revisá-las. Esses elementos, eles não são artigos. Esses elementos, eles são pronomes. Necessariamente, eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Lo, lá, lois e las são pronomes pessoais do caso oblíquo. São esses pronomes, o, a, os e as. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com artigo. Pulei a letra C. Vou eliminar algumas. Letra D. Há ações ainda mais ignóbeis do que o próprio homem que as comete. Que as comete. O homem comete o quê? As ações. Esse as, ele está resgatando ações. E quando eu trabalho com o, com a, com os e com as, quando eles trazem essa ideia, eu a ajudei. Qual é o sentido, né? Eu a ajudei. Eu quero dizer, eu ajudei ela. Claro, eu não vou falar assim, mas só para perceber o sentido. Eu o orientei. Eu orientei ele. O homem que as comete, que comete elas. Esse o, esse a, esse os, esse as, eles não são pronomes demonstrativos. Eles são pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles são pronomes pessoais do caso oblíquo átono. Nada tem a ver com pronome demonstrativo. Agora, na letra E. Ninguém está contente com a sorte que lhe coube. Que lhe coube. Que coube a quem? A essa própria pessoa. Ninguém está contente com a sorte que coube a essa pessoa. Esse lhe está recuperando esse ninguém. Esse ninguém que é uma pessoa. Esse lhe, ele não é um pronome indefinido. Eu estou usando lhe para recuperar uma informação. Quando você trabalha com lhe, o lhe, ele também é, gente, um pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Então, eu não tenho ali um pronome indefinido resgatando nada. Beleza? Então, eu eliminei essas. Aí, a gente tende a ficar entre a letra A e a letra C. Mas antes de olhar essa letra A, eu quero que você veja comigo o seguinte. Quando alguém diz para você, respeite os meus cabelos brancos. O que a pessoa quer dizer para você? Ela quer que você respeite literalmente o cabelo branco? Não, ela quer que respeite uma outra coisa. E você vai colocar no chat para mim. O que essa pessoa quer que você respeite? Respeite os meus cabelos brancos. Respeite as minhas rugas. Você não vai respeitar o cabelo branco. Você não vai respeitar a ruga. Não é isso que a pessoa quer dizer. Ela quer que você respeite o quê? Olha lá, o pessoal falando a idade, a sabedoria, a experiência de vida. Exatamente, essa ideia da idade, essa ideia da maturidade, essa ideia da vivência. Exatamente isso. Eu não vou respeitar um cabelo branco, né? Eu vou respeitar a maturidade dessa pessoa. Eu vou respeitar a idade dela, toda a vivência dela, toda a experiência dela, todo o conhecimento acumulado. É exatamente isso. Só que o que acontece? Quando você pensa numa maturidade, numa experiência, num conhecimento, isso aqui é algo abstrato. E um cabelo branco, gente, é algo que é algo concreto. Muitas vezes a gente faz isso, a gente troca. Em vez de colocar respeite toda a minha experiência, todo o meu conhecimento, toda a minha idade, em vez de colocar essa informação, que é uma informação abstrata, você troca por algo concreto. Quando você faz essa troca, nesse caso eu estou trocando o abstrato pelo concreto, eu tenho uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, ela é chamada de metonímia. A metonímia, ela é um processo de substituição. Você coloca uma palavra para representar uma outra. Nesse caso, eu estou usando algo concreto para representar algo abstrato.
É um processo de substituição. Uma palavra representa uma outra. Quando eu faço isso, eu tenho uma figura chamada de metonímia. Tudo bem? É esse processo de substituição. Vamos ver o que nós encontramos na nossa letra A. Entendido isso, gente? Dá um ok aí para mim. Claro. Nessa questão, quando a pessoa diz, penso que o homem gordo não faz revolução. O abdômen é naturalmente inimigo da ordem. O estômago pode destruir o império. Gente, o estômago pode destruir o império. Gente, o que esse estômago está representando? O que é o estômago? Eu quero dizer que é realmente o estômago da pessoa que vai destruir o império? Não, não é isso. Quando esse estômago está retomando aqui a ideia do abdômen, o que esse estômago está representando? Essa pessoa que tem vontade de comer. Dá para perceber isso, ó? Penso que o homem gordo não faz revolução. O abdômen é naturalmente inimigo da ordem. O estômago pode destruir o império. O que seria esse estômago? Essa vontade de comer. Essa vontade de comer muito. Exatamente. É essa ideia de quê? Da fome. É a fome que pode destruir o império. Mas há de ser antes do jantar. Então, essa pessoa que não tem o que comer, ou essa pessoa que precisa da alimentação, na realidade não é o estômago que vai destruir alguma coisa, mas é esse desejo de comer. O estômago é algo concreto, que está ali representando algo que é abstrato. Deu para perceber, gente? Então, nesse contexto, o que eu tenho, ó, não é metáfora. O estômago representa essa vontade de comer, percebeu? Assim como o cabelo branco representa a maturidade, a experiência. Você tem aqui o estômago, que é algo concreto. Ah, o meu estômago tá pedindo. Não é o estômago, é a sua vontade de comer. Representa algo abstrato. Não tem metáfora ali. O que você tem é uma metonímia. Deu para visualizar isso, gente? Tá claro? Agora, ó, entendido? Dá um ok pra mim. Isso, Marta, a ideia da gula, a ideia da vontade de comer, né? Exatamente isso. Eu tenho o concreto representando essa vontade, que é algo abstrato. Legal, né? Agora, a Bianca perguntou, Grazi, mas o que seria uma metáfora? E para quem faz FGV, isso é muito importante, tá? A ideia da metáfora é algo muito importante. Acompanha aqui. Quando eu faço, né? Vi uma criancinha e falei, nossa, a criança é como uma boneca. Quando eu digo que a criança é como uma boneca, eu estou estabelecendo ali uma comparação. E eu coloquei aqui o como, que é o conector comparativo. Esse conector comparativo, ele está escrito, ele está explícito. Eu digo, ela é como uma boneca, ela é que nem, ela é tal qual, ela é igual. Eu coloquei a palavra que expressa a comparação, eu escrevi essa palavra. Quando eu faço isso, eu tenho uma figura que é chamada de símile. Ela é chamada de símile ou comparação. Na símile ou na comparação, eu vou trabalhar com uma comparação. E essa comparação, ela é uma comparação explícita, ou seja, o conector comparativo aparece escrito. Agora, quando você trabalha com uma metáfora, na metáfora você tem uma comparação implícita. O que é a comparação implícita? A palavra como, ela não pode aparecer escrita. Essa comparação é uma comparação mental, mas você sempre vai conseguir colocar. Quando eu digo que a criança é uma boneca,
A criança não é literalmente uma boneca, mas é como se ela fosse uma boneca. Quando eu digo você é um guerreiro, você é literalmente o guerreiro? Tá lá na guerra? Não, mas você é valente como se fosse um guerreiro. O como não tá escrito, mas você consegue colocar. Isso é uma metáfora. Metáfora é uma comparação implícita. O macete é, você sempre consegue colocar um como. Quando eu digo, essa bebida é como o licor dos deuses, eu coloquei o como. Aí eu tenho a símile ou comparação. Mas quando eu digo que a bebida é um licor dos deuses, não é licor dos deuses literalmente, mas é como se fosse. Dá para colocar o como, você tem a metáfora. Beleza, gente? Então, continuando aí, galera. Então, eliminei a letra A. Letra A não tem metáfora. Letra A tem metonímia. E na nossa letra C? A volúpia do aborrecimento, se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis. Gente, qual é a sensação a que ele está fazendo referência? É a volúpia. Mas quando você pensa em sensação, né, gente? Sensação, existem várias sensações. Sensação de calor, sensação de frio, sensação de ansiedade, de desânimo, de felicidade. Existem inúmeras sensações. A volúpia é um tipo de sensação. Então, sensação é qualquer uma, é o genérico, é o sentido amplo. O sentido amplo é o hiperônimo. E volúpia, que é um tipo de sensação, é o sentido específico, que é o hipônimo. Então aqui, para não repetir a palavra, ele trocou uma de sentido específico por uma de sentido geral. Se eu troco pelo sentido geral, eu troquei pelo hiperônimo. Por isso que a resposta é a nossa letra o quê? É a nossa letra C. Entendido, gente? Tranquilo? Tá claro o raciocínio? E, gente, ó, o pessoal que falou da tela, tá certinho por aqui, hein? Mexe na configuração, mexe na configuração. Você tem um símbolo de uma engrenagem, mexe ali na configuração do vídeo que vai melhorar para você. Bacana, gente? Entendido? Bora para a próxima, então. Muito legal essa daqui, hein, gente? Questão maravilhosa.